Agora nós vamos dar início, então. São 14 horas. 14 horas e eu inicio esta audiência pública que tem o número 07/2024. Vou fazer uma breve leitura, rápida leitura, aliás, do regulamento. O presente regulamento estabelece os objetivos, bem como disciplina, a metodologia e a forma de participação dos vários agentes interessados na audiência pública número 07/2024, que está sendo realizado nesta data, 2 de dezembro de 2024, segunda-feira, com início às 14 horas, em sessão no formato online, com o objetivo de instruir o processo número 001-339-39.00/23, dígito 3, que trata de proposta de regulamentação de sistemas individuais e ou condominiais de tratamento de esgoto para a BRK Ambiental Uruguaiana S.A. Os participantes interessados em se manifestar poderão fazê-lo por escrito ou oralmente, devendo solicitar sua inscrição no chat, né, da reunião, informando o nome completo e instituição, se for o caso. As manifestações por escrito também serão encaminhadas à coordenação dos trabalhos. A audiência, que está sendo aberta neste momento, terá duração de, no máximo, 3 horas, iniciando-se, portanto, às 14 horas. Procedimentos. Primeiro, o A. Ao coordenador da audiência pública competirá, dentre outras funções, dar início, suspender, encerrar, prorrogar, decidir conclusivamente sobre as questões de ordem e os procedimentos adotados na audiência. B. Será lavrada ata da audiência pública, disponibilizada posteriormente no site da AGERGS. C. As contribuições recebidas serão analisadas pela área técnica da AGERGS. E o resultado dessa análise integrará o processo administrativo, bem como será disponibilizado no site da agência. D. As contribuições que não versarem sobre matéria específica objeto desta audiência pública serão consideradas prejudicadas e sem análise no presente processo. Metodologia da audiência. A. A abertura dos trabalhos que está sendo feito nesse momento por este conselheiro relator do processo e que é o coordenador da audiência pública. B. Espaço de 15 minutos para manifestação da ouvidoria da AGERGS. Já está presente conosco e eu saúdo o nosso técnico Eduardo Mesquita, ouvidor da nossa casa. Seja bem-vindo. C. Espaço de 15 minutos para apresentação dos pareceres técnicos da AGERGS. Será apresentado pelo senhor Vinícius Maier, técnico da Diretoria de Qualidade da AGERGS. D. Espaço de 15 minutos para manifestação do poder concedente. Seria da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Não temos ainda a inscrição. E. Espaço de 15 minutos para manifestação da concessionária, BRK Ambiental Uruguaiana. Eu não tenho o nome ainda, mas eu vejo a presença do Dr. Ícaro Melo do Gás. É o senhor que vai fazer a apresentação ou o senhor vai participar acompanhando? Nesse espaço que vocês nos deram aí, nós vamos fazer algumas ponderações. Perfeito. Fica registrado. Boa tarde, conselheiro Algir. Pois não? A Prefeitura de Uruguaiana está presente também, né? Desculpa que eu não ouvi bem. A Prefeitura de Uruguaiana está presente no evento também. Ah, muito bem. Eu só vejo o seu sobrenome Pereira. Como é todo o seu nome, Pereira? Isso, Cláudio Miro Pereira. Como? Cláudio Miro Pereira. Cláudio Miro Pereira. Perfeito. Isso. Está registrado, senhor Cláudio Miro. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Então também o Ícaro. Eu estou fazendo o registro dos nomes. E depois um espaço de 15 minutos para manifestação de órgãos de usuários. Já está escrito o Dr. João Carlos, que representa a ADECOM, Associação de Defesa do Consumidor de Uruguaiana. Seja bem-vindo, Dr. João Carlos. E após, nós teremos ainda a possibilidade de um espaço de até 3 minutos para uma manifestação pessoal limitada ao tempo de duração da audiência pública. E assim, eu vou, então, registrar agora
Dr. Leandro Augusto Ribeiro Aredes, também seja bem-vindo. Eu registro também a sua presença em representação da BRK. Bem, Obrigado, eu pergunto se ainda algum eu esqueci ou peço escusas se por acaso esqueci, peço que se manifeste se tiver algum que eu não tenha feito o registro. Bem, então nós iniciamos o nosso trabalho. E a palavra está com o senhor Eduardo Mesquita, que é o nosso ouvidor da GERGS. A palavra é sua. Boa tarde, conselheiro Algir. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela concessão desse espaço para divulgação dos contatos dos usuários para a ouvidoria da GERGS. Enfim, estamos na audiência pública número 7, que trata sobre a proposta de regulamentação de sistemas individuais de tratamento de esgoto para BRK Ambiental Uruguaiana. Vou compartilhar a tela. Estão vendo? Sim. Então, brevemente, vou comentar alguns aspectos regulatórios dos serviços concedidos e regulados pela GERGS e atribuições de atuação da ouvidoria da GERGS, sempre no sentido de divulgar os contatos dos usuários aos serviços regulados pela GERGS e pelo serviço prestado pela GERGS. Objetivos da GERGS sempre é bom colocar, que é assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas. Garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários, permissionários e autorizatários de serviços públicos e zelar pelo equilíbrio econômico e financeiro dos serviços públicos delegados. E nesse conjunto de objetivos centrais da GERGS, os usuários, que é uma parte mais numerosa desses serviços que utilizam o serviço, eles têm dificuldades de uma participação mais efetiva. Por isso, a existência da ouvidoria, da GERGS e mais esses espaços nas audiências públicas. Enfim, a harmonia do famoso tripé de regulação, que de um lado nós temos o poder público representado pelos estados e municípios, neste caso, o município de Uruguaiana e a União, e de uma segunda ponta, as delegatárias, neste caso, representada pela BRK Ambiental Uruguaiana. E o terceiro elemento do tripé são os usuários de serviços públicos que têm na ouvidoria o seu canal de acesso principal. Então, por isso, nossa participação inicial. Quais são as áreas reguladas hoje pela GERGS? Abastecimento de água e esgotamento sanitário, que é o caso do processo em pauta, rodovias concedidas, transporte rodoviário intermunicipal de passageiros em seus vários sistemas de longo curso, metropolitanos, etc., junto com as estações rodoviárias, energia elétrica por convênio com a ANEEL, travessias hidroviárias, que é o transporte hidroviário intermunicipal de passageiros, a irrigação, uma barragem que presta serviço público de irrigação na campanha do Estado, gás canalizado e agora, mais recentemente, o projeto de reestruturação da GERGS prevê a regulação de aeroportos regionais quando forem finalmente concedidos, está em fase final, e as ferrovias, que está dentro do projeto
de reestruturação da GERGS. Enfim, o nosso principal canal de comunicação do usuário com a GERGS é o 0800 979 0066, que representa quase 90% do contato dos usuários com os serviços regulados através da GERGS. Enfim, a ouvidoria é um canal de comunicação entre o cidadão e a GERGS. Ela foi criada para receber reclamações, sugestões, informações, denúncias e elogios sobre o serviço prestado pela GERGS e sobre o serviço regulado e prestado pelas empresas concessionárias. No caso de manifestações sobre os serviços públicos regulados pela GERGS, que é o caso do serviço prestado pela BRK Ambiental no município de Uruguaiana, a ouvidoria exerce uma atividade de pós-atendimento de primeiro grau pela ouvidoria da concessionária, a qual o usuário, o consumidor, não obteve atendimento satisfatório, porque não adianta o usuário ligar para a GERGS para fazer uma reclamação sem passar primeiro pela concessionária prestadora de serviço. Então, a partir daí, sim, a gente pode entrar e ajudar esse usuário a resolver esses conflitos. E um resumo bem amplo, a ouvidoria é um instrumento de relacionamento, gerenciamento de conflitos e auxílio no controle da qualidade dos serviços prestados pelo ente público ou delegatário do serviço concedido. Os canais de atendimento são o 0800 979 0066, que eu já coloquei na foto do decalque do post anterior. Nós atendemos de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, por e-mail, ouvidoria@gergs.rs.gov.br e pelo formulário localizado no site institucional da GERGS, www.agergs.rs.gov.br/fale-conosco. E pelo aplicativo da GERGS. Esse aplicativo tem a vantagem de que, uma vez identificado algum problema, alguma questão a ser levantada pelo usuário ou por quem esteja com o aplicativo no celular, pode fotografar na hora e mandar georreferenciado para a concessionária e para a GERGS. Cai diretamente no sistema de ouvidoria, onde, pela situação emergencial, no caso de um rompimento de rede, alguma coisa assim, a gente imediatamente passa para a concessionária tomar as providências necessárias. A grande vantagem, então, é o georreferenciamento, onde dá exatamente o ponto onde está acontecendo o problema levantado pelo usuário. Seria isso, conselheiro relator, conselheiro Algir, muito obrigado aí pelo espaço para divulgar esses contatos, essas possibilidades de contato do usuário com a GERGS e com o serviço regulado. Muito obrigado, boa audiência a todos. Eu é que agradeço, então, e fica registrada a sua participação em representação da ouvidoria da GERGS, Eduardo Mesquita. Muito obrigado. Damos prosseguimento. Agora eu quero registrar que vai participar o técnico da Diretoria de Qualidade, Vinícius Maier, em representação também da área técnica da GERGS. Com a palavra, Vinícius, a sua palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Cumprimento o senhor conselheiro Algir e os demais participantes dessa audiência. A ideia é trazer uma rápida apresentação dessa nossa proposta de regulamentação dos sistemas individuais para o município de Uruguaiana. Eu vou estar colocando na tela uma apresentação. Conseguindo visualizar? Sim. Bom, eu vou acabar olhando um pouco para o lado em questão que ela está no
apresentação está em outro monitor, né? Mas, então, a ideia basicamente é aproveitar esse espaço da audiência pública e tá, então, trazendo os principais aspectos da proposta de regulamentação dos sistemas individuais condominiais de tratamento de esgoto para a BRK ambiental no município de Uruguaiana. E com isso, então, essa normativa, essa proposta, ela foi montada seguindo diretrizes. Dentre elas, a gente pode destacar principalmente a Lei 11.445 de 2007, que é do marco de saneamento, com as devidas atualizações do novo marco de saneamento aprovado em 2020, e que no artigo 2º nos traz estabelecido que os serviços públicos de saneamento básicos serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais: universalização de acesso e efetiva prestação do serviço, adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais, e também no seu artigo 3º traz uma definição de sistema individual alternativo de saneamento, que é a ação de saneamento básico ou de afastamento e destinação final de esgotos, quando o local não for atendido diretamente pela rede pública. Além, então, desta lei, essa proposta ela teve como norte a Resolução Normativa 65 de 2022, elaborada e aprovada pela AGERGS. Essa resolução ela trata justamente da regulamentação da prestação de serviço de limpeza programada a todos os municípios conveniados com a AGERGS, cujo prestador é a Corsan. E ali a gente destaca que essa normativa ela foi amplamente discutida, debatida, além da sociedade, né, através de audiência pública e de consulta pública, também com entes públicos como o Ministério Público, a FEPAM e o prestador de serviço. E eu destaco, dentre esses que participaram, o Ministério Público teve uma participação muito ativa, então foram, eu digo, dezenas de sugestões, de recomendações, de conversas para chegar num texto que fosse, né, o mais adequado possível para fazer essa regulamentação. E a ideia, então, que nessa proposta de Uruguaiana, tendo como base essa normativa aplicada aos demais municípios cujo prestador é a Corsan, é trazer uma uniformidade na regulação e para que seguir na mesma linha, né, daquilo que já foi debatido, daquilo que já foi conversado. E aí, a partir disso, então, levar em consideração, através desse, vamos dizer assim, desse esqueleto, né, que seria a base, essa normativa aplicada aos outros municípios, atender as peculiaridades locais do município de Uruguaiana. Para isso, então, a gente levou em consideração os elementos, né, das fiscalizações comerciais e técnicas que a AGERGS faz no município, e além, é claro, das demandas já apresentadas pelo próprio município ao longo do tempo. E ali, só para título de exemplo, tem a questão da soleira negativa e o que agora está previsto até no contrato, né, no termo aditivo, que é a questão da distância, da densidade populacional entre os usuários, que também é um fator que dá para levar em conta, né, que nem ali fala, né, da relação da extensão do coletor de esgoto por ligação quando for superior a 15 metros, né? Faz referência ali a uma questão da densidade. E a partir disso, entrando, né, tendo como essas diretrizes, eu apresento agora alguns aspectos, né, principais dessa proposta em si. O objetivo dela é justamente, então, disciplinar o serviço de limpeza desses sistemas individuais de uma forma programada a ser operado pela concessionária, no caso a BRK, no município de Uruguaiana, a partir da adesão da limpeza programada no respectivo Plano Municipal de Saneamento, como uma forma de solução individual do esgotamento sanitário. E a ideia, então, com isso, nessa normativa, é justamente dar o devido valor e o protagonismo ao Plano Municipal, de modo que o município, na qualidade, no seu artigo 2º, parágrafo 1º dessa proposta,
O município, na qualidade de titular dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, deverá, no plano de saneamento, estabelecer as áreas geográficas de abrangência do sistema individual, bem como se constituirá solução permanente ou transitória. Aqui é lógico que as características de Uruguaiana são mais específicas, né? A gente acabou deixando o texto um pouco mais aberto, mas a tendência é que hoje talvez sejam poucos os casos onde essa solução será de uma forma transitória até a posterior implementação da rede, né? Rede pública. Então eu acredito que a maioria dos casos vai ser como solução permanente, né? O sistema individual. Mas a gente deixou aberto para, conforme o plano, definir então quais locais, quais áreas, quais regiões, bairros, distritos e quais condições a mais podem ser aplicadas esses sistemas individuais. E é lógico, né, justamente nesse plano, prevendo então que esses sistemas individuais eles devem observar as limitações, restrições, a parte da densidade demográfica, questão do solo também, na hora de definir quais os sistemas a serem utilizados. Partindo agora para a questão dos sistemas individuais e a relação com a universalização do serviço de esgotamento sanitário, a ideia foi contemplar, então, nas regiões onde o município tem a intenção de considerar o sistema individual como uma limpeza programada como uma solução permanente no seu território, é que essa universalização do serviço seja considerada atendida pela BRK após a conclusão da adequação de cada instalação individual aos requisitos técnicos estabelecidos nas legislações de regência. A ideia, então, com isso é que, além, então, uma vez eu tendo esse sistema implantado e devidamente adequado, ele possa contabilizar, né, para o meu índice ali de atendimento, o índice de universalização do esgotamento sanitário. A gente sabe hoje que o novo marco, então, ele prevê, né, metas ali até 2033 a serem atendidas. É lógico que Uruguaiana está numa posição diferenciada, né, em relação aos demais municípios, né, as demais realidades, e já está, digamos assim, praticamente universalizado, né? Mas a ideia é justamente, então, que esses locais, uma vez adequados, possam contar nesse índice de cobertura. E a gente fez questão de colocar também que flexibilizações quanto aos requisitos técnicos estarão sujeitos à aprovação pelo órgão ambiental competente. A ideia justamente aqui não é, vamos dizer assim, flexibilizar a varrer. Não, a ideia é justamente atender casos isolados. A gente sabe que não há como se chegar numa norma perfeita que atenda todos os casos. Cada usuário tem a sua realidade, as suas características, né? E a ideia, então, com pontuais flexibilizações para que um usuário que está numa situação mais complicada, com a aprovação do órgão ambiental, ele possa ali estar adequando o seu sistema e assim contar, né, contar com o serviço e também contar para a universalização. Outra questão também, isso nos casos onde há um período até que o usuário faça a adequação do sistema, então a adequação dos sistemas individuais às exigências técnicas, a limpeza programada será realizada para fins de mitigação do impacto ambiental local, com etapa de progressividade da universalização. Então, ali nos casos que, vamos dizer assim, é chegar naquela solução entre não fazer nada e ter o ideal, onde não há essa situação, a gente pelo menos limpa, né, a fossa onde o sistema onde não está adequado, a gente faz essa limpeza até então depois fazer a adequação e aí contar efetivamente para a universalização e estar o sistema realmente adequado. Outra questão importante, então, diz respeito à proposta, então, de incentivos para que sejam feitas essas limpezas, essa adesão à prestação de serviço de limpeza programada. A ideia, então, é que
os usuários tenham, depois que eles receberem a notificação da concessionária, da possibilidade de estarem aderindo a essas limpezas, venham ter benefícios, incentivos, né? Então, vamos dizer assim, aqueles que fizerem, depois da notificação, contato para efetivar a vistoria e limpeza em até 30 dias, a partir dessa limpeza, então, terão 180 dias de isenção do pagamento desse serviço, depois da notificação, entre 31 e 60 dias, quem fizer o agendamento da vistoria e da limpeza terá 90 dias de isenção, e entre 61 e 120, 30 dias de isenção. Então, esses são os incentivos propostos nessa normativa. Em relação à frequência das limpezas desses sistemas individuais, a princípio a ideia então é que eles sejam realizadas essas limpezas com frequência anual, com exceção daqueles sistemas, daquele usuário que ele apresenta um sistema com condição técnica de limpeza em intervalos maiores que um ano, que daí ele deve solicitar a concessionária para que esse prazo seja ampliado, e uma vez atendido, deferido o pedido, possa ter ampliado esse prazo e não fazer então essa limpeza anualmente. A cobrança do serviço é outro aspecto. Então, de uma forma geral, a ideia é que os valores da limpeza programada desses sistemas individuais eles vão constar na tabela de tarifas homologada pela GERCS, e, nesse sentido, tratar de uma forma uniforme os usuários, a população, não havendo diferenciação nos valores praticados entre usuários com sistemas individuais e aqueles que são ligados à rede pública, justamente para que não haja, vamos dizer assim, uma competição, né, que daqui a pouco tem uma pessoa aqui, um vizinho ali que tem um sistema, outro tem outro, e aí para que não haja, né, eventuais conflitos, e ainda mais porque a concessionária é a mesma, né, o mesmo município. Então, a ideia é que justamente haja essa uniformidade no tratamento dos usuários em relação à cobrança. E para finalizar, são obrigações do usuário dar as condições técnicas ao acesso ao imóvel para que se possa fazer, para que a concessionária faça a limpeza, e também realizar as adequações no sistema individual do imóvel, quando for o caso. Então, de uma forma geral, esse foi um panorama, diria assim, da norma, né, da proposta de normatização, em nome do grupo de trabalho que está à frente, né, dessa parte técnica. Eu agradeço o espaço, me coloco à disposição. Destaco que a elaboração, a construção, né, dessa normativa, ela teve participação dos vários setores, né, das diretorias da GERGS, a parte tarifária, né, da diretoria de tarifas, e também a parte jurídica e a parte da diretoria de qualidade. Muito obrigado. Muito bem. Cumprimentos, Vinícius. E na sua pessoa quero cumprimentar a todos os que participaram desse grupo de trabalho. Cumprimentos também pela bela apresentação, pelo trabalho realizado. Obrigado. E vou dar prosseguimento. Agora, eu pergunto ao senhor Claudio Miro Pereira, que está em representação da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, poder concedente, se deseja utilizar a palavra, senhor Valdomiro. Boa tarde, senhor conselheiro. Boa tarde. Cumprimentar o senhor e eu cumprimento os demais que estão presentes. Eu mandei uma contribuição. Eu mandei uma contribuição para essa proposta, e eu pontuei algumas coisas ali nessa contribuição. Eu acho que vale a pena a gente dar uma analisada. E eu creio que em relação à proposta aqui, eu acho que não foi levado em conta o que diz o quarto termo aditivo em relação ao sistema. Eu tenho aqui no quarto aditivo, no item, na cláusula primeira,
da meta de universalização, no item 1.4, para atendimento dos domicílios localizados no distrito de Sanchuri, São Marcos, e em domicílios localizados em áreas da sede do município, onde a relação entre a extensão de coletor de esgoto por ligação seja superior a 15 metros por unidade. Serão utilizados sistemas individuais e ou condominiais, os quais serão fornecidos e operados pela concessionária, devendo esse sistema ser tarifado de acordo com o estipulado em regulamento específico a ser elaborado pela entidade reguladora e fiscalizadora. Bom, aí a gente chega até onde diz aqui das adequações do sistema individual, e o que deu para entender que seria a cargo do usuário. Mas se a concessionária tem que fornecer e operar o sistema, as adequações não tem que ser por conta do usuário, né? Como consta aqui na minuta. Especificamente aqui nas obrigações do usuário. Realizar adequações no sistema individual do imóvel, no artigo 41, item 2. Eu acho que isso aí é muito importante a gente levar em conta, porque está lá no quarto termo aditivo, né? Se houver algum outro entendimento a respeito, mas no nosso entendimento seria por conta da concessionária fornecer e operar. Por exemplo, essas duas vilas aí que estão citadas no quarto termo aditivo e que deverão ser contempladas, né, com sistemas individuais, já tem já usam um sistema rústico lá há muitos anos. E imagina, conselheiro, a gente chegar lá agora e dizer para eles assim que o senhor vai ter que comprar ou vai ter que adequar o seu sistema aí, e nós vamos começar a cobrar do senhor esgoto também. É uma situação bem constrangedora até da gente falar, né? E o pessoal tentar explicar para eles lá como é que vai funcionar. A gente sabe que tem que ter a coleta de esgoto, tem que ter o tratamento, mas eu acho que foi nesse sentido aí que o quarto aditivo ali, que já colocou ali, que teria que ser por conta da concessionária, fornecimento e a operação do sistema. Lógico que a cobrança para a limpeza ela tem que existir, né? Logicamente. Então, acho que aí nesse ponto aí a gente devia dar uma analisada melhor. Outra questão, que é uma dúvida nossa aqui, o que vai ser coletado nos sistemas individuais? É o esgoto bruto ou é o lodo? Nós vamos fazer a mesma cobrança que aqui na cidade, e na cidade é coletado o esgoto bruto. E lá nós vamos coletar o esgoto bruto ou vamos coletar o lodo? Né? Aí seria o mesmo valor. Eles já pagam, por exemplo, lá o mesmo valor da tarifa de água e não é o mesmo tratamento que é feito aqui. A qualidade da água é excelente, mas ela não passa pelo mesmo tratamento que é feito aqui na cidade, que é um gasto bem superior. Lá são água de poço. Já não existe essa diferenciação na tarifa, e agora no esgoto também, nós não vamos ter também. Né? E são sistemas diferentes, eu acho que a cobrança ela tem que ser diferente também. E aí a gente remete até para o serviço compulsório, que aí diz aqui na cobrança no artigo 31 também. Como é que vai ser a disponibilidade? Eu não posso cobrar uma disponibilidade de uma coisa que eu não estou dando para eles. É ele mesmo que vai dar para ele, aí eu vou cobrar disponibilidade se ele não se conectar. Eu acho que tem que ser cobrada a disponibilidade em razão do que diz aqui o quarto termo aditivo, aqui, quando é fornecido pela concessionária. Enfim, eu acho que ainda a gente tem muito que debater ainda sobre a minuta. Já é um início, né, para a gente.
Outra questão também que eu pontuei ali é em relação ao Plano Municipal de Saneamento Básico. Ele, no ano de 2020, o prefeito municipal assinou um decreto que alterou as metas de universalização conforme o quarto termo aditivo também. É o decreto número 398/2020. Então, e aqui, conforme esse decreto aqui, o plano de saneamento básico está vigente ainda. Mas já foi dado início aqui para o próximo ano, no começo do próximo ano, fazer a atualização do plano. E aí incluir nele todas essas premissas que diz aqui, onde diz do objeto. O artigo 2º, parágrafo 2º. Adicionalmente, o plano de saneamento deve conter, no mínimo, os seguintes itens. E aqui vai os diagnósticos, né? Isso aí tudo vai ser contemplado no plano municipal aí, que já está sendo providenciado para ser feita a atualização dele. Então, são alguns pontos aí que eu queria deixar colocado, né, conselheiro? Que é para a gente fazer o debate aí. Da minha parte, por hora, era isso aí que eu tinha que pontuar. Agradeço aí pela atenção e pelo espaço. Muito bem, muito obrigado. Meus cumprimentos, senhor Claudio Miro, pela sua apresentação em nome da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, que é o poder concedente. Obrigado, conselheiro. Todas as manifestações, lógico, serão analisadas pelas áreas técnicas e, posteriormente, terá parte no processo. Agora o espaço de 15 minutos para a manifestação da concessionária, BRK Ambiental Uruguaiana. E eu pergunto porque eu vejo, então, o senhor Ícaro e o senhor Leandro. Quem vai fazer a manifestação em nome da BRK? Boa tarde, conselheiro. Eu vou começar explanando aqui um pouquinho e eu tomo assim metade do tempo e deixo um espaço para o meu colega aqui complementar as minhas. Eu queria só iniciar falando que, buscando um pouquinho do cenário, que é o quanto se avançou nesses últimos anos com o serviço de saneamento na cidade de Uruguaiana. A cidade de Uruguaiana é uma referência nacional com relação à coleta, tratamento e cobertura dos serviços tanto de água quanto de esgoto, né? Nós atualmente estamos aí com 100% de cobertura tanto em água quanto em esgoto, né? Isso é muito importante ser pontuado, né? A gente, na regulamentação, nós estamos aqui debatendo sobre a regulamentação do serviço de coleta e transporte para o tratamento em estação de tratamento, ou seja, que são para aqueles usuários, como já foi muito bem explicado aí pelo nosso colega Vinícius, né? Bem pontuada a resolução, acho que cobriu muito bem aí o cenário de Uruguaiana, foi bem identificado. E nessa regulamentação, nós estamos aí direcionando para a questão do serviço, da implantação do serviço, da prestação de serviço, né? Também pontuou o nosso colega aí da prefeitura a questão dos distritos de barragem em São Marcos, né? E também da sede urbana, baseado no quarto termo aditivo, em que indica que não só esses distritos seriam operados dessa forma, como também a sede dentro daquela condição de extensão de coletor por quantidade de ligação, que de fato representa um adensamento. Isso é uma maneira de representar o adensamento da cidade, né, através dessa conta, indicando que a implantação do serviço de coleta por rede, ele está direcionado para as áreas adensadas, visto que isso é um serviço difundido para toda a população. Não tem como se estender esse serviço só para quem
quer. Ele, por natureza, é um monopólio natural e isso tem que ser dividido para que toda a população tenha esse serviço, né? Pontuou muito bem a questão da tarifa. Acho que faz total sentido a questão da tarifa ser uma tarifa única, visto que a gente vai fazer um tipo de prestação de serviço, né? Como ele muito bem disse, o vizinho e alguma outra pessoa tendo o serviço sendo prestado, para ter uma isonomia na prestação de serviço, visto que o tratamento vai ser feito de uma maneira convencional para todos os clientes. Então, o que está se diferindo aí é a questão do transporte, né, na coleta, efetivamente, do efluente do sistema individual, né. Nós sabemos que o sistema individual ele tem um formato de tratamento e a coleta ali vai ser a coleta do lodo. Nem tem como, seria inviável fazer uma coleta do efluente bruto, né, para poder fazer o transporte por caminhão. Então, à medida que a residência já possui esse sistema implantado, visto que quando da construção dessa residência, a prefeitura já liberou esse habite e essa habitação para que pudesse ser ocupada, provavelmente ou obrigatoriamente, essa residência já teria esse sistema individual implantado, visto que nesses locais que não possuíam rede ainda, ele já estaria implantado dessa forma. Eu acho que basicamente as minhas ponderações elas estão em linha um pouco com o que foi apresentado pelo Vinícius, né? Só um último ponto sobre a questão da implantação do sistema. Não é o fórum aqui, mas já se sabe muito bem difundido que a BRK Uruguaiana tem um desequilíbrio materializado muito significativo, da ordem de 80 milhões de reais, e se vem discutindo sobre esse ponto, né, e isso está direcionado para que essa pontuação e para que essa quantificação seja direcionada para revisão ordinária nos próximos anos. A implantação do sistema, entende-se que ela teria que ter um reequilíbrio prévio para que fosse possível, dentro desse cenário que a gente se encontra, não ser agravado ainda mais o cenário que a BRK Uruguaiana se encontra, que é de novo, um reequilíbrio, um desequilíbrio muito e extremamente significativo para o caixa da empresa. Eu acho que as minhas ponderações são essas. Eu queria aí abrir o resto do tempo para o meu colega complementar. Pois não. Meus cumprimentos, Ícaro. E a palavra é sua, Leandro. Obrigado, Ícaro. Obrigado, conselheiro Algir. Boa tarde a todos. Assim, muito só realmente complementando o que o Ícaro falou, né, e aproveitando as pessoas que já contribuíram aqui. O que é importante, primeiro, parabenizar pelo trabalho. Acho que a gente está chegando num resultado super positivo sobre a minuta de resolução e sobre realmente aquilo que vai contemplar e vai contribuir para a universalização do serviço 100% na Uruguaiana. Então, acho que é importante, a gente está dando um enorme passo aqui nesse sentido, tá? A resolução traz alguns pontos relevantes, tá? Que, na verdade, a gente tem que lembrar que esse contrato já traz a solução, como o próprio Claudomiro falou, né? Já contempla a solução do Limpa-Foz. A gente tinha uma lacuna ali de resolução em relação, como que eu vou operacionalizar isso, como que eu vou cobrar isso. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, né? Então, o contrato já contempla isso. A gente agora está trazendo
suprindo essas lacunas realmente para conseguir colocar o serviço na rua, tá? A concessionária consegue de imediato já colocar o serviço em operação, tá? E aqui talvez seja o nosso primeiro ponto. Por que o primeiro ponto? Porque em algum momento a resolução atrela muito a solução, a implementação da solução, a incorporação nisso no PMSB, no Plano Municipal de Saneamento. E isso a gente pode amarrar a solução e pode inclusive atrasar a universalização. Então, o que talvez seja o nosso primeiro ponto aqui, óbvio, a gente vai mandar essas contribuições todas por escrito, talvez seja nesse sentido, é de que a gente pode implementar e já colocar o serviço na rua, tá? Começar a prestar o serviço e, posteriormente, o plano municipal de saneamento incorporar isso para dentro do plano municipal de saneamento, tá? De forma que a gente já consiga prestar o serviço de forma imediata. Em relação à cobrança, o que é importante? A gente tem que ter muito claro que não existe um saneamento A ou um saneamento B. Tudo aqui é saneamento, tá? E a concessionária tem por prerrogativa contratual optar e definir qual que é a melhor solução técnica para cada uma dos bairros ou cada uma das localidades, né? Então, se está se optando por determinado local, né, para a gente atender via solução individual, é porque ali a gente encontrou ou uma inviabilidade técnica, ou inviabilidade econômica, ou qualquer outro tipo de inviabilidade, né? Então, a gente vai partir para uma solução alternativa. E acertado o ponto da resolução em cobrar tudo, fazer o mesmo tipo de cobrança, independente da via como o usuário está sendo atendido, porque tudo é saneamento, né? Ao final, todo esse efluente vai ser tratado, vai ser levado para a estação de tratamento de esgoto e vai passar pelo mesmo tratamento. Se for cobrar diferente, talvez o serviço aqui de limpa-fossa vai custar mais caro, porque eu estou pegando lodo, eu tratar lodo é muito mais caro do que eu tratar o efluente diluído, né? Então, assim, cobrar igual de todo mundo está beneficiando inclusive o próprio usuário para não ter que cobrar mais, porque não sei se vocês já ouviram falar em TARESC. TARESC é quando a gente recebe efluentes industriais, né, que tem um valor de carga maior do que carga de esgoto doméstico, e a gente cobra um valor diferenciado por essa carga. É o caso aqui, se eu estou pegando apenas lodo, a rigor eu teria que cobrar mais. Porque o custo do tratamento, um lodo é muito mais concentrado do que o diluído, vai ficar mais caro. Então é uma solução que, de certa forma, atende de maneira isonômica, né, e contempla todo aquele serviço, toda aquela lógica do saneamento, que é a lógica da contribuição de todos contribuir para o sistema para que a gente tenha tarifas mais módicas, né? Então esse ponto também a gente acha que é um ponto acertado, tá? Aqui do decreto. E a gente traz questões e sempre nessa lógica, né, da gente tratar tudo como serviço de saneamento. A resolução traz a questão da cobrança por disponibilidade, assim como é feita a cobrança por disponibilidade do cara que é atendido com rede, a questão do subsídio, né, se o usuário se conectou logo, né, e à medida que quanto mais breve ele se conectar, maior vai ser o incentivo que ele vai ter, assim como é feito o cara que é atendido com rede. Então tem toda uma lógica de isonomia contratual que a gente sabe todos aqui que é um princípio do direito e que está sempre atinente às questões jurídicas regulatórias do direito administrativo dos contratos de concessão. Então essa lógica é importante a gente trazer. E por que a questão de se cobrar do cara que já tem a fossa, né? Por que eu vou estar cobrando o questionamento que o Claudomiro trouxe? Eu vou cobrar diferente, o cara já tem, eu vou começar a cobrar dele agora? Na verdade, esse sujeito que já tem a casa implementada, o usuário que tem a fossa implementada, ele já tem uma obrigação, tá? Por uma norma técnica, um NBR, de fazer o tratamento, fazer o recolhimento desse lodo dele uma vez por ano. Tem uma norma técnica NBR que obriga ele a fazer isso, então a rigor ele já tem esse custo, tá? O que a gente traz de benefício aqui nesse sentido? Que ao invés de ele contratar um privado para poder fazer serviço e pagar para o cara R$1.000, R$2.000 para o cara ir lá e coletar e ter que fazer isso uma vez por ano que a norma técnica obriga, a gente vai estar prestando esse serviço a ele a um custo muito menor e parcelado em 12 meses que ele vai pagar dentro da conta dele conforme tarifa. Então aqui também tem uma lógica importante do Dr. João Carlos aqui nesse sentido, muito positiva nesse sentido, de que a lógica de pagamento por tarifa, que é verdade parcelada a cada 12 meses, beneficia o próprio usuário, ao invés dele ter que
comprar esse serviço no mercado e pagar de uma vez só para uma empresa privada um valor muito maior, ele vai pagar essa concessionária parcelado 12 vezes como se a tarifa for. Então isso também tem uma lógica muito no sentido de qual o melhor modelo para atender modicidade tarifária e atender o usuário. Então isso também tem que ser pensado a resolução a partir do momento que traz o mecanismo de cobrança conforme tarifa, também está trazendo esse mecanismo aqui. Então assim, a gente vai fazer algumas contribuições pontuais no sentido de dar clareza a alguns pontos na resolução, mas a rigor a gente entende que o texto está muito bem adequado àquilo que realmente a gente consegue implementar e trazer lá no fundo. E o último ponto, cara, sobre o que o Ícaro já comentou, que o Cláudio Almiro traz, a gente não ignore que o quarto tema aditivo traz a questão da gente contemplar fornecer os sistemas individuais, mas sob uma lógica de equilíbrio. Se for o caso, a gente ter que fazer esse CAPEX, né, levar esse CAPEX, né, isso não está contemplado no modelo econômico da concessionária, isso não foi reequilibrado, e na forma que se realmente for para dar eficácia a essa parte dessa cláusula, especificamente do quarto tema aditivo, a gente tem que ter um reequilíbrio prévio em relação nesse sentido. Todos os outros pontos, a gente está bem tranquilo em relação a poder implementar, porque a gente sabe que várias unidades, vários imóveis, principalmente desses distritos de Sanchuri e São Marcos, já estão com as fossas sépticas implementadas. A gente vai realmente chegar prestando o serviço para poder atingir a meta de universalização em 100% de esgoto. Então, acho que esses são os meus principais pontos aí. E obrigado pela atenção de todos. Meus cumprimentos, Leandro, pela sua participação. E também, como as demais manifestações, todas elas estarão contempladas na análise técnica que será realizada. Agora eu vou conceder a palavra ao Dr. João Carlos, que representa a ADECOM, Associação de Defesa do Consumidor de Uruguaiana. A palavra é sua, Dr. João Carlos. Boa tarde, presidente, boa tarde, demais conselheiros, tarde o Pereira, o Ícaro, o Dr. Leandro. Bom, inicialmente eu quero reiterar todo o conteúdo, toda a manifestação do Sr. Pereira. Tá? Concordo plenamente, 100% com todas as manifestações dele, e com exceção do plano de saneamento, que ele não está em vigor. Ele terminou em 2018, ele deveria ser, 2014, deveria ser atualizado em 2018, ou janeiro de 2019. Então ele não está atualizado. Fica evidente que temos bastante deficiência, embora elogiável o trabalho da comissão que fez a minuta, o grande trabalho, mas fica evidente que ele carece de muitos esclarecimentos, uma redundância aqui, porque assim como o poder concedente suscitou várias dúvidas, eu também suscito várias dúvidas aqui. Quanto à implantação, o que a gente sabe e o que está contratualizado pelo contrato 160 2011 e todos os aditivos, primeiro, segundo, terceiro e em especial o quarto, é responsabilidade total da concessionária estabelecer todas as medidas, todos os custos, todas as técnicas e outras que precisarem, materiais, financeiras, para a implantação do esgotamento sanitário no município de Uruguaiana, área urbana e nos 2 distritos. Isso está no contrato desde o início. Já se fala em 14 anos que São Marcos não está recebendo o esgotamento, assim como a barragem Sanchuri. Então não tem que pensar em repor equilíbrio. Ao contrário, a concessionária deixou de investir todo esse dinheiro por 14 anos. Já tinha obrigação contratual de investir o dinheiro. O esgotamento não investiu. Então quem tem algum desequilíbrio é o consumidor, o usuário. A concessionária, vamos fazer um exemplo, a barragem Sanchuri são 1.000 usuários, a R$ 1.500 são 1.500.000. 10 anos a concessionária está ganhando dividendos desse 1.500.000. Uma conta redonda, eu estou fazendo uma conta bem. Então,
Não há o que se falar nisso. Então, toda a estrutura é obrigação da concessionária. Isso não podemos abrir mão. Tá? Quanto ao custo, o custo tem que ser baseado no consumo de água, que é nem os demais usuários. Só que não pode ser o mesmo valor da rede normal pública. Por quê? Com o doutor Leandro falando que era mais caro, é problema da concessionária ser mais caro. Ela, desde o início, assinou o contrato, sabia como fazer. Ela está sendo beneficiada. Se é mais caro, por exemplo, Barragem São Churi, que faça a rede pública. Aí seria mais caro para a concessionária. A concessionária está tendo um benefício em fazer esse outro sistema mais barato para a concessionária. O consumidor, sim, não pode ser prejudicado. Ele tem que ser tratado seu esgoto. A forma que é tratado. Se a BRK vai pegar de balde, vai pagar um funcionário para levar até a Uruguaiana ou fazer alguma coisa, isso não importa para o consumidor. O contrato é claro. A obrigação da concessionária é fazer a rede de esgoto. O consumidor não é concessionário para fazer rede de esgoto. Se ele tiver pronto, já que seja acessível o sistema que ele já tem lá, pode ser usado, tudo bem. Mas tem que ser descontado. O custo da concessionária não teve. Os habites, como falado, as casas não têm habites, as casas São Marco, o maior grande número de habitações, inclusive na cidade, não tem habites, não existe isso de ter agora implantado. Outra coisa que foi falado, quanto à obrigação por normas pelas NBR do consumidor fazer isso, ele tem obrigação se não tivesse rede pública. Desde 2011 tem um contrato para ter rede pública de esgoto. Então ele não tem obrigação. Quem tem a obrigação de fazer isso é a concessionária. Só em outros locais que não tenha no contrato que seja o Distrito de São Marcos, e a Barragem São Churi e a área urbana de Uruguaiana, nesse caso sim. Aí tem uma NBR que não tem nada a ver com o município, não tem nada a ver com a BRK, é o departamento ambiental que vai cuidar disso, vai obrigar o consumidor, vai ter multa. Tá? Aqui tem uma questão quanto à universalização. A universalização não é 2030 ou de outra forma, a universalização já deveria estar sido concluída em dezembro de 2022, conforme o 4 aditivo. Não foi concluída. Não tinha regulamentação desse caso aqui de São Marcos e barragem, não é problema. A BRK e nenhum concedente não provocaram para fazer a regulamentação. O 4 aditivo dizia que tinha que fazer a regulamentação. 2020, nós estamos em 2024. Então, estamos há 4 anos e meio. Então, não é problema também no consumidor. Então, a universalização de Uruguaiana não está concluída 100%. É diferente da universalização que fala o novo marco de saneamento, previsto pela Lei 14.026/020. Esse tem uns índices até 2033. Mas Uruguaiana é 100% de universalização. Nenhum usuário deve estar sem esgoto tratado, coletado, até 2022, o que não estava. Tá? Então, nós temos São Marcos com 1.000 consumidores, nós temos o loteamento novo, Olavo Rodrigues, com 450, não está com saneamento básico, não pode entrar nesse sistema, porque lá é coletivo, tem que ter rede coletiva, tem que ser interligado. Esse sistema aqui é exclusivo para os casos especiais, aonde não pode fazer a rede pública, ou é mais caro. Tem as ruas Bento Gonçalves e Tinel Caraballo, são 60 casas que não têm esgotamento sanitário. Nós temos a Júlio de Castilhos, entre Andradas e Benjamin Constant, não tem esgotamento sanitário. Nós temos as ruas Santos Dumont, entre Avenida Setembrino de Carvalho até 5 quadras para o centro, que não tem esgotamento sanitário. São 3 pontos que eu citei que não tem em grandes regiões, fora os individuais, mais 400 e que não ligaram ainda. Nós estamos aí chegando a perto de 90%, de 100% de esgotamento sanitário de Uruguaiana. Quanto ao custo do serviço, o tratamento, como eu já mencionei, ele deve ser feito da forma que a BRK concessionária entender. Agora, o custo é muito menor, ele vai tratar só o lodo. Grande parte
da água, do esgoto, vai ser tratado localmente. Então, não pode ser cobrado o mesmo custo. Eu concordo de cobrar conforme o consumo, mas aqui a sugestão é 30% do valor do consumo da água. Então, nós temos também, não sei quantos minutos falta. 7 minutos, 6 minutos. Tá bem. Nós temos bastante dúvida na minuta, no novo regulamento, quanto à disponibilidade técnica que o consumidor tem que dar acesso. Ali não diz quais as disponibilidades técnicas. Supõe que o consumidor tem um portão pequeno, vai ter que aumentar o portão da casa para entrar o caminhão para fazer a coleta. Então, tá muito duvidoso aí. E tem que dizer claramente que é a concessionária que tem que fazer a implantação do sistema. Esse regulamento também, ele traz, eu fiz questão de anotar 16 pontos dele, 16 cláusulas, assim, multas ou cobrança por disponibilidade da rede. Então, esse regulamento parece mais um regulamento de penalidades do que um regulamento de realmente de ajustamento de como fazer o serviço de tratamento individual de sistemas de esgoto. Então, eu acho que tem que ser bem... Talvez o último ponto aqui é quanto à disponibilidade. A disponibilidade que nós temos hoje, eu já afirmei várias vezes, juridicamente ela é ilegal. Porque a Lei 14.026, artigo 45, parágrafo 4º, ele diz, pode ser cobrado por disponibilidade, mas tem que ser um valor mínimo da taxa que era normal de 70%, hoje nós cobramos 70% da rede de esgoto, tratada e coletada. Então, eu deveria ter um valor mínimo, é essa a expressão que diz. Então, tem que ser regulamentado. Quanto aos benefícios, a lei não prevê benefício, parece uma contradição que eu, como consumidor, sou contra os benefícios. Mas isso aqui não é benefício, isenção. Isso aqui tira de um e coloca em outro. Isso passou do tempo. A Lei 4.026 diz que tem que avisar o consumidor, nós temos que estabelecer um prazo para o consumidor ligar sua ligação, tanto na rede pública quanto na rede individual, e depois multado. Se ele não fizer, a concessionária vai lá e faz o serviço e cobra compulsoriamente. É isso que diz a lei. Esse sistema de cobrança por disponibilidade, esse incentivo, começou em 2019, nós estamos em 2024, há 5 anos, e não resolveu o problema. Só deu dinheiro para a concessionária, garante o caixa dela, mas não faz a resolução ambiental, a solução ambiental. Tem que obrigar, tem que ajudar o consumidor a ligar, todo mundo tem que trabalhar junto. Se deixar, vai ficar assim, mais de 10 anos, nós vamos ter esgoto jogado no meio ambiente. Então, a lei agora, 2020, mudou e permite tranquilamente, vai lá, faz a notificação, não ligou, vai lá, multa, e não multou, não resolveu, comunica os órgãos de coisa e faz a ligação onde der, compulsório e cobra. Isso que tem que ser regulamentado. Eu acho que esses seriam esses nossos pontos aí básicos, seriam esses aí. Agradeço muito e mandamos já nossas contribuições escritas, depois se tiver mais alguma oportunidade, alguma dúvida, eu acredito que seja bastante ótimas as contribuições do seu Pereira e a nossa para melhorar. Boa tarde a todos. Doutor João Carlos, mais uma vez quero agradecer, registrar a sua colaboração, sua contribuição, sua participação. E agora eu estou verificando que nós estamos concluindo, então, dentro daquele roteiro previamente estabelecido, da nossa audiência pública número 07/2024. Esta é a proposta de regulamentação do sistema individuais e ou condominiais de tratamento de esgoto para a BRK Ambiental Uruguaiana S.A. Esse trabalho todo e a compilação dessas manifestações, dessas contribuições, dessas colaborações, todas elas farão parte da ata que será lavrada
desta audiência pública. Posteriormente será disponibilizada no site da AGERGS. As contribuições recebidas serão todas elas analisadas pela nossa área técnica da AGERGS, e o resultado dessa análise integrará o processo administrativo, bem como será disponibilizado no site da agência. Mais uma vez, então, eu quero dizer da satisfação que eu tive em presidir este evento tão importante para todos, e especialmente para a comunidade de Uruguaiana, registrar e agradecer e enfatizar o trabalho técnico feito pelas nossas equipes aqui da AGERGS. Eu quero cumprimentar mais uma vez na pessoa do Vinícius e dizer que estamos sempre inteiramente abertos. Este é o propósito maior da AGERGS, de que está sempre aberta às contribuições, às colaborações, visando sempre o bem comum. Muito obrigado, quero então transmitir um abraço especial a cada um dos participantes e uma boa tarde.